impressionante o quanto que a gente no dia a dia, na obra, né, a gente se depara com situações que a gente percebe que o pessoal conhece muito pouco, né? Conhece bem o básico e do material mais importante que tem na obra, né? Você falou que é o segundo mais consumido no mundo de forma geral, né? Agora, na obra é disparado o material mais utilizado. As pessoas não dão importância, pelo que eu, assim, não dão tão importância para o concreto. Acho que, eu vou comprar o concreto, tá tudo pronto, vai vir, tá tudo certinho e tá resolvido. O concreto é um negócio simples, pega areia, pedra, água, cimento, mistura tudo, tá pronto, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que assim, ele é tão bom que ele aceita tanto desaforo que mesmo com tudo isso ele ainda dá um jeito ali de... E cada dia que você passa, aprende mais sobre concreto, você fala, pô, não sei nada ainda. Exato. Uma coisa que me impressiona também, por exemplo, o meu genro é recém-formado em engenharia, eu conheço outros engenheiros recém-formados. Engenharia, 5 anos de curso de engenharia, ele teve um bimestre que fala de concreto, e basicamente ali para falar o raso, né, a resistência à compressão axial, o slump, coisas muito, muito básicas, iniciais. E até um comentário dele mesmo, ele falou assim, pô, às vezes ele bate papo comigo, a gente conversa meia hora, ele fica sabendo muito mais de concreto do que ele viu durante o curso de engenharia todo. Então, você vê, né, como que isso está sendo pouco abordado. E uma história até que eu aprendi com você mesmo, né, você comentou comigo que na década de 80 a gente exportava profissionais aí, especialistas em concreto para o mundo todo, tamanho era o nível de conhecimento que a gente tinha, né. E hoje você olha no mercado, as grandes cabeças do concreto aí que a gente conhece já estão brancas, né? Porque o pessoal, a maioria aí tá se aposentando, né? Ou chegando próximo disso. E eu não sei se é impressão minha, Marcelo, você também já está um tempo fora do Brasil, mas o que a gente nota é que está ficando uma lacuna e realmente deixou de existir. Eu acho que isso é uma coisa generalizada na construção civil, de uma forma geral. Porque os sistemas construtivos também que a gente utiliza hoje, eles pararam ali na década de 80 e vem se repetindo e a gente não vê muita novidade, né? Existe agora um movimento aí da construção querer partir para a industrialização, que é um caminho, né? E eu acho que como todos os setores vai sofrer uma transformação, então eu imagino que aquela mão de obra da ponta ali, não sei, posso estar falando besteira, mas se você pensar ali, o servente de pedreiro e o pedreiro ali, que é o profissional da ponta hoje, que levanta uma parede da forma com que é o sistema construtivo, amanhã vai ter que se especializar e basicamente vai montar vai se transformar num montador, né, num especialista em montagem, porque a partir do momento que você industrializa a construção, você praticamente chega para fazer a montagem na obra e é aquela construção seca, né, você não tem mais a construção da forma que a gente vê hoje. E eu não sei como é no Canadá aí, de repente depois você pode comentar um pouquinho, que eu acho que vem a calhar, mas na Alemanha, por exemplo, já se utiliza bastante esse sistema construtivo literalmente de montagem, né, que você produz e manda para montar no canteiro. Então acho que isso é uma tendência, até com a chegada do conceito BIM aí de modelagem, as coisas têm que avançar muito. E realmente eu espero que o concreto evolua junto com isso tudo, né? Porque a partir do momento que você consegue modelar e você consegue simular as resistências do concreto numa determinada estrutura, eu realmente torço para que isso faça com que as pessoas se interessem, né? Os profissionais se interessem mais por quanto pode se qualificar o concreto para realmente ele fazer diferença nesses projetos, né? Eu não sei se você quiser falar o que você pensa a respeito, isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho assim, de todas as engenharias que a gente tem, a construção civil acho que é o que ficou mais atrasado. Então, se você pegar engenharia eletrônica, engenharia de materiais, engenharia elétrica, eletrônica, de aviação, automobilística, cara, todas tiveram um avanço assim fantástico nos últimos 20 anos, assim, de tecnologia embarcado em todas elas. E se a gente ver a construção civil, nós estamos peneirando pedra ainda para fazer granometria, para poder desenvolver o traço do concreto, né? Então, tirando slump, hoje a gente tem riômetros, né, que medem o torque do concreto, qual a energia que você precisa. Esse conceito é antigo, só que ninguém usa. Então,
O slump não quer dizer que muita gente usa o slump comparando para tudo. O slump é só a gravidade lá e você não tem muita referência, né? Então, quando você usa o riômetro, por exemplo, você consegue medir a energia que você precisa para adensar esse concreto. Então, esse é a real número, parâmetro que a gente tem. Isso aqui, o riômetro é um equipamento simples, é muito caro hoje, porque ninguém produz, poucas pessoas produzem, então é caro, mas isso tem que estar disseminado. Então, a gente comparar qualquer tecnologia que se coloca para construção civil é caro, é difícil, não tem. Então, eu enxergo a construção civil muito atrasado em relação às outras engenharias, né? Que a gente tem que todos embarcar tecnologia, a construção civil não embarcou. A parte de software de cálculo, a gente tem vários, né? Está sendo desenvolvido, mas não é questão disso, é questão da produção. E o material, produziu o material, é essa a questão, né? Eu vou usar a tecnologia para eu fazer meus ensaios, para medir os meus ensaios, é isso que a gente precisa, né? Ter essas ferramentas. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para o Canadá para fazer meu mestrado, a pesquisa que eu fiz era usar a inteligência artificial para detectar patologia em concreto, então, o tipo de patologia. Então, essa foi a ideia. Então, embarcar a inteligência artificial no ensaio que você, a partir de um clique de uma foto, esse software que usa inteligência artificial ele foi treinado, começou a ser treinado para poder detectar uma expansão do concreto, qual o nível de expansão. Então, questão de segundo você consegue, sendo que o ensaio desse tem poucas pessoas no mundo que fazem, custa caríssimo e ninguém faz porque não tem quem faça e custa caro. Então, e continuamos há 20 anos fazendo isso, e não muda. Então, esse tipo de tecnologia tem que ser embarcado, né? Em ensaio, em produção, em tudo, né? Essa é a minha visão. Acaba sendo um problema, porque assim, você vender inovação hoje, vender tecnologia, vender trabalho de prevenção, cara, às vezes você parece um ET na obra, literalmente. Porque tá todo mundo preocupado ali, não, é custo, é prazo, etc, mas assim, cara, deixa de se observar coisas muito importantes. Outro problema, eu tenho muitos amigos meus que trabalham em construtora, eles relatam para mim, falam, Marcelo, eu sou preenchedor de formulário. Eu fico a semana inteira preenchendo formulário, fazendo relatório, negociando, comprando produto, e ele é o engenheiro responsável da obra. Engenheiro de produção, de fazer a coisa acontecer. Não. Ele é o responsável da obra. Ele fala, eu fico semana sem pisar na minha obra, eu só fico dentro do escritório fazendo as coisas, atolado, e quem toca a obra é o meu mestre de obra. Então, aí a gente começa a ter problema. Né? Porque o mestre de obra tem a experiência dele, tira o chapéu vários mestres de obra, não estou falando disso, mas a responsabilidade técnica é desse engenheiro. Esse engenheiro tem um conhecimento maior do que o mestre de obra em várias coisas, então ele precisa estar. O engenheiro de obra tem que estar na obra, tem que estar dentro da obra, não preenchendo o relatório. Então, começa por aí. E dentro das produtoras de concreto acontece a mesma coisa. Então, o engenheiro que é responsável, ele não sabe o que está acontecendo no pátio dele. Ele não sabe que o pessoal não tira umidade, que falsifica a umidade, que usa umidade de outra central, porque o frasco de Chapman está quebrado há meses. E aí os absurdos que acontecem, né? Mas eu acho que, cara, a gente tem que ter alguém que fale, que levante isso. Na verdade, a gente não está apontando o dedo para um ou outro, não, nem para fulano, para ciclano. É um problema generalizado que a gente percebe. E na verdade, para ser sincero, todo mundo sabe disso. Só que ninguém se movimenta, né, para falar. E a ideia nossa é criar esse movimento, para que a gente realmente consiga qualificar isso tudo, porque não tem outro caminho, entendeu? Não existe outro caminho. E é por isso que é um segmento atrasado, sim, e só que ele contribui aí, chegou para contribuir, no pico, se eu não me engano, em 2014, chegou a contribuir com quase 15% do PIB do país. É que depois, com a crise, isso realmente caiu, está tentando se recuperar agora, mas, cara, assim, a contribuição para o PIB é absurda, né? Costuma se dizer, inclusive, a gente ouve isso muito no nosso dia a dia, que a construção é um termômetro, né? Dependendo do que está acontecendo, você é um dos termômetros da economia. Então, quer dizer, é extremamente importante, só que ela ficou extremamente desatualizada, né? E isso realmente precisa mudar, não dá mais para aceitar ficar dessa forma.
Então, a gente precisa voltar a ter soluções de engenharia, né, de fato. Se a gente tiver uma visão geral, nas grandes obras há controle, há uma exigência, mas esse não é o grande volume de concreto. O grande volume de concreto é o picadinho do dia a dia. Vou fazer uma casinha, não vai cair, mas, pô, vamos colocar um produto com qualidade? Sim. Muitas vezes você tem a matéria-prima de qualidade, a única coisa na hora de fazer a mistura, desenvolver a formulação, tudo errado. Não toma seu cuidado que tem que tomar. É isso aí, Marcelo. Cara, tá bom. Obrigado por esse bate-papo, né? Na verdade, a gente se fala o tempo todo sobre negócio, né? Precisa, é necessário. Não tem assunto, né? Mas é um bate-papo aberto, né? Na verdade, sei lá, uma reunião, às vezes a gente fez reuniões aí parecidas como essa, mas é um bate-papo aberto e eu acredito que é um conteúdo que possa interessar muita gente. E a ideia nossa é essa mesmo, é provocar, é estimular, e vamos ver como é que o pessoal participa disso, né? Mandando perguntas, mandando curiosidades para a gente ajudar a gente a construir aí o conteúdo, obviamente dentro daquilo dos negócios que a gente aplica aí no nosso dia a dia. E eu vou te dizer que é até um espaço para que outras frentes aí, né, outras especialidades que queiram explorar são bem-vindas, né, para que a gente una forças aí e crie realmente um movimento para poder transformar o segmento aí, porque, na minha opinião, não tem mais como deixar de fazer isso. É um caminho sem volta e a gente realmente precisa percorrer esse caminho. Para a gente isso não é novidade, a gente já vem fazendo isso há muitos anos, né, e a gente sabe a dificuldade que é, né, se trabalhar com inovação, se trabalhar pensando diferente nesse mercado, é realmente um trabalho de titã. Mas a gente também sabe que esse é o caminho certo e esse é o caminho da evolução e da transformação desse mercado. Então, vamos ver.